Agora sim, irmãos, nós estamos muito felizes em estar nesta noite com os irmãos aqui na igreja, chegando ao seu lar com todo carinho, com todo respeito que temos e queremos te dedicar a nossa expressão de amor nesse momento e te desejar que você seja alcançado pela graça de Jesus nesta noite, que haja bênção sobre a sua vida, sobre a vida dos seus, porque o Senhor, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu quero orar e quero pedir aos irmãos que estão na igreja que se coloque de pé. Você que está em casa também, se quiser ficar em pé, fique de pé e ore conosco. Nós vamos falar com o Pai Celestial. Senhor, nós estamos em Tua presença. Presença santa, gloriosa. Presença excelsa, magnífica. E é diante de Ti, meu Pai querido, que nós estamos agora. Queremos prestar-te um culto de adoração, um culto de louvor ao Teu nome, um culto, Senhor, onde o inferno seja abalado, seja estremecido no poder que há no Teu nome, Jesus. Queremos, Senhor, prestar-te um culto, onde vidas sejam curadas aqui ou em casa. Mas, Senhor, queremos prestar-te um culto em que o Senhor seja o centro da nossa atenção, meu Pai. Que nesse momento diminua todo homem, diminua o Wilson, mas que cresça o Espírito Santo do Senhor neste lugar. E como em dia de Pentecostes, Senhor, sopra, Senhor, uma brisa neste lugar, que possamos sentir a Tua real presença, Senhor, nas nossas vidas. Deus querido, Deus santo, Tu és o Deus que tem nos prometido vida, e nós temos desfrutado da vida do Senhor. Muitos se levantam, Senhor, às vezes contra nós e tentam nos destruir, mas o Senhor está sempre pronto a nos pegar pelas mãos e nos fazer respirar novamente e voltar a dar passos em Tua direção, Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Como a missionária acabou de falar no domingo, ouvimos que o nosso culto começa ao abrir de nossos olhos. E, Senhor, que nós possamos verdadeiramente viver isto, que o nosso louvor, que a nossa adoração seja para Ti, Senhor, e que o Senhor receba como cheiro suave e agradável as Suas narinas. Esteja conosco, fale ao nosso coração. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos, no nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqui a evangelista Magnólia, que vai estar fazendo a leitura devocional desta noite. E logo após o Ministério de Louvor, vai estar entoando louvores ao nome do Senhor.
Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Também aos nossos irmãos que nos ouvem agora por intermédio das redes sociais. Meu boa noite, a paz do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a todos neste momento. Louvado seja o nome do nosso Deus. Livro de Gálatas. Quem achou aí o livro de Gálatas, irmãos, em nome de Jesus, vamos estar abrindo no capítulo mesmo de número 1, louvado seja o nome do nosso Deus. Livro de Gálatas, capítulo de número 1, apenas um versículo, o verso de número 15, que diz o seguinte: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelasse seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne e nem sangue. Amém, irmãos? Eu li 2 versículos na realidade. A igreja pode assentar-se em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aqui vem o apóstolo Paulo, fazendo uma defesa do seu chamado para a pregação do evangelho entre os gentios. Ele vem aqui dizendo, igreja, que ele se considerava apóstolo, não pelo fato dele ter sido escolhido como foi escolhido os outros demais apóstolos que antecederam a ele. Os outros foram chamados pelo nosso mestre ainda quando estava no seu ministério terreno. Porém, o apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo do Senhor quando Jesus já estava glorificado. Então, ele fazia a defesa do ministério dele, dizendo que ele não era nem melhor do que os outros, mas também não era pior. Porque ele foi criado no judaísmo, durante toda a juventude dele, ele defendeu o judaísmo, foi ensinado aos pés de Gamaliel, mas quando aprouve ao Senhor nosso Deus escolhê-lo no caminho de Damasco, ele vem dizendo que ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe. E o que eu acho isso maravilhoso, meu irmão e minha irmã, que está presente nesta noite, e aqueles que nos ouvem neste momento, que cada um de nós, um dia também fomos escolhidos pelo nosso mestre. Um dia fomos escolhidos. E hoje nós temos essa missão. Os apóstolos cumpriram o seu ministério. E hoje essa missão, divulgar o evangelho de paz, de divulgar o evangelho genuíno, sem mistura, porque o evangelho de Cristo, ele é assim, ele é sem mistura. Jesus não precisa, Deus não precisa que a gente fique inventando coisas que não está escrito na palavra. É apenas pregarmos o amor dele aos menos favorecidos, aos necessitados, aqueles que estão precisando de uma palavra de incentivo na caminhada, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Esse é o nosso papel hoje, de continuarmos ministrando sobre a igreja, sobre aqueles que estão próximos de nós, que Jesus Cristo continua ainda sendo o grande operador de milagres. Que o nosso Deus ainda é aquele que salva, aquele que resgata a humanidade. E isso não é por mérito, isso é pela graça. O nome já está dizendo, se foi graça, foi de graça, não pagamos nada. Não pagamos nada, pelo contrário, não teríamos nem condição de pagar. Quem fez esse pagamento da nossa dívida, quem aboliu a nossa conta, foi aquele que nos chamou. Ele nos deu, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, essa graça que hoje
repousa sobre as nossas vidas. Por isso eu peço nesta noite que Deus continue partilhando ao teu coração, ministrando sobre a tua vida, e assim como um dia Ele chamou Paulo, Ele chamou cada um de vocês que está presente neste lugar. E você, meu irmão e minha irmã, que se encontra na sua casa, também foi um chamado do nosso Deus. E você que ainda não foi alcançado por essa graça, ela é de graça. Abra o teu coração e deixa o nosso Deus, o Espírito Santo, trabalhar na sua vida. Eu agradeço pela minha oportunidade, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Você que está aí na sua casa, esse é o momento de adoração ao Senhor. Nós vamos estar louvando ao Senhor nessa noite. Eu quero te pedir para nesse momento você estar, se rasgando diante do Senhor, abrindo o seu coração. E eu peço os irmãos que estão aqui presentes, por favor, que se coloquem de pé. Amém? Para estar glorificando e exaltando e adorando aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós vamos estar entoando um cântico que diz: em teus braços é o meu descanso. Porque nós estamos seguros no Senhor, Ele é a nossa segurança. E recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Que segurança é essa? Só o nosso Deus pode nos trazer. E nessa noite eu te convido a adorar a esse Deus que tem nos dado segurança em teus braços, amém? Oh, aleluia, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Oh, louve ao Senhor nessa noite. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Tu estás conosco, Senhor. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, não há outro. Em teus braços é o meu descanso. Em
teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, em teus braços, Senhor. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, mais uma vez. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Somos teus braços, Senhor, pois eu sei que és aquele que me guarda, Senhor, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Oh, Senhor, esse descanso, esse refrigério, Senhor, essa graça, esse poder, essa unção, é somente nos teus braços, na tua presença, Senhor. Oh, porque sabemos que se passarmos pelo vale, tu estás conosco, Senhor. Oh, ainda que passarmos pelas águas, Senhor, elas não nos submergirão, Senhor. Tu és o nosso descanso, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és socorro bem presente na hora da angústia. Oh, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és digno. Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração. Oh, aleluia, 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 glória a Deus. Oh, glorifica onde você estiver na tua casa. Se você está dentro do teu quarto, na sala, na cozinha, adora o Senhor. Há uma unção de Deus neste lugar, aleluia. Oh, aleluia. O próximo louvor que nós iremos entoar ao Senhor, amém? Esse louvor, ele é tremendo. Deus falou comigo profundamente através desse cântico. E eu sei que Deus ele está conosco em todos os momentos, em todas as situações. Eu não sei qual a notícia que chegou na tua casa, eu não sei qual a notícia que chegou para você, mas eu quero te dizer uma coisa, irmão, independentemente do cenário, independentemente da situação, eu quero te dizer que Deus está contigo. Oh, o Senhor, Ele está contigo. Ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto, mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Se alegra no Senhor nessa noite, porque eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me parar, ou o desespero me tomar. Por mais difícil que seja a situação, Ele ainda tem o controle de todas as coisas, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Oh, aleluia. Todavia me alegrarei no Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está
na palma de suas mãos. Escuta o que o Senhor vai te dizer nessa noite. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Tu és Deus. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Repete, cante conosco. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh. Todavia nós nos alegraremos do Senhor, o Deus da nossa salvação. Oh, meu irmão, não olhe para o cenário, não olhe para a luta, não olhe para a circunstância, porque todavia nós nos alegraremos do Senhor. Uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, nos alegraremos do Senhor. Todavia nós nos alegraremos do Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, ó Deus. Oh, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha visitar a cada vida, Senhor. Oh, Pai, que nessa noite nós sejamos ministrados por Ti, ó Deus. Oh, e assim agradecemos a nossa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quero lembrar você que está aqui conosco, você que está em casa, que quinta-feira, pela manhã, nós temos consagração e à noite temos culto de novo. No sábado, nós temos consagração pela manhã e no domingo, nós teremos nosso culto de louvor ao Senhor às 18 horas da noite. Nós vamos orar pelo nosso pregador desta noite, entregando mais uma vez nas mãos do Senhor. O pastor Joaquim Coelho. Queria convidar aqui a missionária Cristina, que estivesse aqui
orando pelo pastor Joaquim Coelho. Em seguida, o pastor Joaquim Coelho está com a palavra. Nossas mãos santas separadas, aleluia, e vamos orar, apresentar ao Senhor, pastor Joaquim Coelho, sabendo, aleluia, que o que seja, aleluia, seja mel, seja fel. Nós estamos no santuário de Deus para ouvir a ministração da palavra dele sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, eis aí, meu Senhor, eu te apresento, Pai, aleluia, o teu filho, e te peço, Deus, que o Senhor venha usá-lo, meu Senhor. Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor venha usá-lo mais uma vez. Assim, Deus, aleluia, dê a ele, meu Senhor, aleluia, uma unção transbordante, que quando ele abrir a boca, que ele ministrar a tua palavra, não seja ele falar, mas seja o seu Santo Espírito ministrar sobre as nossas vidas. Olha aí, Deus, nós te apresentamos nessa hora, sabendo, meu Senhor, que algo de sobrenatural vai surgir, Pai, depois que a tua palavra for mencionada. E eu te peço, Deus, unge a nossa audição, unge, meu Senhor, a nossa mente, que a tua palavra venha entrar, meu Senhor, venha dominar nossa mente, venha encher o nosso coração de alegria, e que nós venhamos a sair daqui colocando em prática o ensinamento que tu vai dar nessa noite. Aleluia. Assim, Deus, eu oro te agradecendo pela saúde do pastor Joaquim Coelho, eu oro te agradecendo pela vida do pastor Joaquim Coelho, e Pai, muito obrigada por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Aos queridos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, a paz do Senhor seja com todos vocês. É bom, né? Quando a esposa está sempre orando pela gente, né? Eu fico feliz da vida, porque lá em casa a oração começa cedo. Às vezes ela levanta primeiro do que eu, e eu estou recebendo oração. Lá em casa, chega aqui é mais oração. Obrigado, Senhor. Agradeço a Deus, né? Mas a você que está em casa, que o Senhor te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, eu quero convidar vocês a nos acompanhar sempre pelas redes sociais, porque o nosso trabalho aqui, ele segue o seu curso, às terças-feiras, às quintas e aos domingos, né? Ou seja, domingo é o primeiro dia da semana, né? Tem que começar certo, né? É domingo, é terça e quinta. Domingo nós estamos aqui com vocês, no culto à noite, e eu estou já convocando os irmãos para domingo às 17 horas, a Escola Bíblica Dominical. Quem vai estar aqui? Estarei. Se der uma pessoa comigo, vamos sentar, vamos falar da palavra. Se der dois, glória a Deus. Se não der ninguém comigo, estarei aqui orando. Até que às 18 horas chegue para a gente dar início ao culto, né? Estaremos aqui, porque a nossa igreja já voltou ao seu trabalho normal. Se voltou normal, a escola bíblica está dentro do padrão normal. Eu estou convidando os irmãos para estar conosco aqui, aprendendo da palavra de Deus. Porque quando a gente aprende, gente, mais espaço surge dentro de nós para aprender. É interessante o ensino, não é? E às terças-feiras, como hoje, nós temos aqui o culto chamado de doutrina, culto de ensinamento da palavra de Deus. Quinta-feira pela manhã, às 8 da manhã, tem a consagração. Quinta-feira à noite, permitindo Deus, estaremos novamente aqui, junto com a nossa irmã evangelista, junto com a igreja, a esposa junto abençoando com a presença dela na quinta-feira à noite, né? Pela manhã não estaremos. Mas no sábado, às 7h30 da manhã, nós temos aqui a oração, de 7h30 às 8 da manhã. E de 8 às 9h30 da manhã prossegue a consagração. Tá certo, meus irmãos?
E convido a vocês a abrir as vossas Bíblias juntamente comigo. Nós vamos ler 2 versículos da palavra de Deus que foi dirigido à carta da igreja de Filadélfia, que está justamente no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10 e versículo de número 11, quando nós estaremos aqui meditando nesse momento a palavra do Senhor. Aos irmãos aqui presentes, graças a Deus está retomando o seu curso a igreja, o que é uma bênção diante de Deus. E nesse tempo eu quero pedir a vocês que nos acompanhem em casa, que nos ajudem em oração pela recuperação da saúde do nosso pastor. Ele teve que passar por um processo cirúrgico, está em recuperação, e nós estamos em constante oração, pedindo ao Senhor até que ele regresse, para dar continuidade a esse trabalho que já está na mão dele desde sempre. Nós estamos aqui simplesmente como um elo colocado junto, para que a obra de Deus siga o seu curso. Mas, pastor, nós estamos te aguardando, em nome do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e versículo de número 11. O termo que nós estaremos falando aqui é fundamental para o cristianismo de nossos dias. Quando a palavra de Deus diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou tribulação, que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. Versículo 11: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, queridos? A vocês que estão aqui presentes, por favor, tomem seus assentos. E a vocês que estão em casa, espero que a família esteja reunida aí. E nós temos alguns minutos para falar com vocês acerca destas palavras que lemos aqui agora, que a palavra de Deus, ela traz para nós aqui algo de suma importância. Quando nós lemos esse texto aqui: como guardaste a palavra da minha paciência. Eu me lembro que a Bíblia, ela diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Queridos, preste bem atenção. Aqui não é qualquer pessoa falando. Aqui é Deus falando. Aqui é o Senhor Jesus falando: olha, visto que vocês guardaram a minha palavra, para guardar a palavra de Deus não é uma tarefa fácil. É um exercício diário. É preciso diariamente você estar orando, é preciso diariamente você estar em contato com a palavra, é preciso diariamente você processar dentro do seu espírito as palavras de Deus, porque quando isso acontece conosco, faz com que dentro de nós é renovada essa força, é renovado esse desejo, essa vontade de ter mais de Deus na vida. O que acontece quando não se guarda a palavra de Deus? Eu vou explicar para vocês. Uma vez, o Senhor Jesus, ele fez uma parábola, uma comparação extraordinária. Ele diz: o homem prudente, ele diz: eu comparo o homem prudente como aquele que edificou uma casa sobre rocha. Eu comparo aquele que guardou a minha palavra como um homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. Ali bateu o vento, ali bateu a chuva, ali veio a enchente, e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre rocha. E aí, nesse mesmo tempo, ele diz: mas o insensato é aquele que ouve a minha palavra e não faz caso dela. Eu comparo o insensato como aquele homem que construiu a sua casa sobre terra, sem fundamentos, sem alicerces. Aí veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, veio a enchente, e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Preste bem atenção.
A mesma luta que vem para aquele que guarda a palavra, ela vem para aquele que não guarda. O homem prudente, o homem insensato pode estar sentado conosco aqui e pode estar nos ouvindo aí. O homem prudente é aquele que ouve a palavra e diz: não, eu vou guardar essa palavra e vou colocá-la em prática na minha vida. Isso significa que ele está construindo sua vida espiritual na palavra de Deus, no Senhor Jesus Cristo. Aí vem lutas, vem tribulações, vem dificuldades, mas como ele está fundamentado em Cristo Jesus, que é a rocha eterna, ele não é abalado. Vem lutas, vem desemprego, vem doença, vem a escassez na casa, vem a guerra espiritual dentro do casamento, vem todo tipo de batalha, mas ele não se abala, porque a sua vida está na palavra de Deus. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, preste bem atenção nisso. O termo praticar, quem pratica é quem está guardando. Está lá no Salmo 119, versículo 11. Eu guardei a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Então aqui, o homem imprudente, o homem insensato, é aquele que deixa o tempo passar por si mesmo. Ele não procura remir o tempo por quantos dias são maus. Ele não imagina dizendo: puxa vida, amanhã pode vir uma grande batalha na minha vida, o que é que eu vou fazer hoje no período de luz, no período de paz? Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou firmar mais a minha vida na presença de Deus, para quando vier a batalha, eu esteja firme. Quando nós olhamos esta palavra aqui, como você guardou a palavra da minha paciência, preste bem atenção a esse termo: eu também te guardarei. Se você não guardou a palavra de Deus, o termo aqui está dizendo: não tenho compromisso com você. E é isso que acontece nos nossos dias. Quando Paulo, ele exorta a igreja de Corinto acerca da ceia do Senhor, ele diz: por causa disto há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Preste atenção, quando a pessoa não guarda a palavra, começa uma fraqueza espiritual. Ele já começa a achar que o pastor não está bom, ele já começa a achar que tudo que prega na igreja é contra ele, ele já não consegue sentir aquela comunhão com um irmão e outro, e com o passar dos dias, aquela situação se agrava e torna-se uma doença espiritual. E quando se torna uma doença espiritual, a tendência dessa pessoa, se não for tratada imediatamente, ela vem a óbito espiritual, desvia-se do evangelho, ela se perde. É semelhante à questão do filho pródigo. Tudo estava bem enquanto estava em casa, mas no dia que ele resolve por conta própria sair da casa do pai, ele não pediu conselhos, ele não tomou orientação, ele não pediu a bênção do seu pai para ir, saiu por conta dele. Eu vou embora, quem manda em mim sou eu, ninguém tem nada com isso, eu faço o que eu quero na minha vida. E ele foi, e tudo quanto ele recebeu ao longo do tempo que viveu na casa do pai, ao sair, ele começou a perder. E foi perdendo, e foi perdendo, e foi perdendo. Diácono Jailton, Deus abençoe, muito obrigado. Ao longo da trajetória da sua vida, ele acabou perdendo tudo quanto havia aprendido na casa do seu pai. Aí a Bíblia diz que ele se envolveu em uma vida tão pecaminosa. E o pecado, gente, não pode satisfazer a alma de ninguém, é uma ilusão. O pecado não é pão que se alimenta. Quando a pessoa peca contra Deus, ele vai pecando mais, até que ele cai num abismo tão profundo, como aconteceu com o pródigo. Por que ele caiu naquele abismo? Porque não guardou o que ele aprendeu na casa do pai. E isso, preste atenção, acontece nos dias presentes.
Quantas vezes você ouve aí pessoas que dizem: eu estive muito tempo na igreja, conheço tudo isso, mas não pratica mais, porque já não guarda mais a palavra de Deus. E a Bíblia, ela recomenda, nos dizendo em João 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é amar de boca para fora, só de lábios, não. Se você não guarda, se você não tem os mandamentos e não guarda eles, você não ama a Deus. Está escrito aqui: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então o mistério aqui é guardar a palavra, porque temos promessa. Quem guarda a palavra de Deus tem promessa. Qual é a promessa? O Senhor diz: olha, eu também te guardarei. Aí você tem visto quantas pessoas que estão sendo guardadas e protegidas por Deus aqui nessa terra por causa de intercessores. Mas quando ocorrer o tempo do rapto da igreja, do arrebatamento da igreja, somente aqueles que guardaram a palavra de Deus fielmente serão levados pelo Senhor. Está escrito aqui: também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro para provar os que habitam na terra. Ou seja, o Senhor vai levar aqueles que guardaram a sua palavra fielmente, eles serão levados e guardados lá na terra, lá no paraíso, lá nas mansões, na terra de Beulá, diz a Bíblia, que é o paraíso de Deus. Serão guardados pelo Senhor. E enquanto aqui na terra haverá um povo que deixaram a coroa cair da cabeça, conforme Lamentações 5, versículo 8. Ai de nós, caiu a coroa da nossa cabeça porque pecamos. E aqui diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você já imaginou ser guardado lá no céu? A única razão de você ser guardado no céu, primeiro, porque Deus é bom. Segundo, porque Deus é bom. E terceiro, porque Deus é bom. Se não fosse a bondade de Deus, essa terra nem existiria mais. Mas o Senhor é bom e Ele diz: olha, eu faço novas todas as coisas. Estou preparando para vocês aqui, João capítulo 14, versículo 1 em diante. Ele diz: olha, eu vou, e quando eu chegar lá, eu vou preparar um lugar para vocês. E a Bíblia diz que esse lugar, o construtor e o arquiteto é Deus. Aí quando você passa aqui nessa terra e vê um prédio lindo, bonito, maravilhoso, seu queixo cai. E você fala que nem os discípulos olhando para o templo: meu Deus, olha que construção linda, que construção maravilhosa. Isso não chega nem de longe para se comparar ao que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, versículo 9: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam, amar é o quê? Guardar a palavra. Para aqueles que guardaram a minha palavra, eu preparei lugar para eles. Aí você diz: pastor, vale a pena? Eu não sei nem como te responder, porque a Bíblia diz que vale. Se Deus está dizendo que vale, é porque vale. Agora, o que acontece nos nossos dias existe uma grande peleja nesta área. Esta peleja é aquela peleja com a filha de Satanás. Satanás tem filha? João 8,44 diz que a mentira é a filha do diabo. O diabo é pai da mentira. E tem pessoas que mentem para si mesmo, não tendo disposição para servir a Deus. Enganam-se a si mesmo, dizendo: eu não tenho tempo. Para mim hoje não dá. Estou cansado, estou apertado. Enquanto a palavra de Deus fala no livro de Eclesiastes que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas que se faz aqui. E olhe que nesses últimos dias ninguém terá desculpa para se justificar, porque Deus deu tempo para todos nós. Ninguém vai dizer: para mim não deu. Deu, porque Deus te botou em casa. Diz: agora você vai dizer que não tem tempo?
Abre a Bíblia, tem tempo para você ler, para você meditar e você guardar. Para você orar, para você jejuar e se separar dia a dia mais para perto do Senhor. E a promessa de Deus é que Ele vai nos guardar da grande tribulação que há de vir sobre a terra. Existem muitas pessoas que são pré-tribulacionistas e outros são pós-tribulacionistas. Pré-tribulacionistas são aqueles que estão esperando o arrebatamento antes da tribulação. E nós estamos esperando o arrebatamento antes da tribulação. Aquele diz, olha, se você guardar minha palavra, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir. A tribulação, quando ela ocorrer, vai ser após o arrebatamento da igreja. Ainda que tem muita gente que também não crê no arrebatamento da igreja. Mas eles crendo ou não, Deus vai fazer, porque está escrito. Leia 1 Coríntios capítulo 15 e você vai ver toda a história. Tessalonicenses capítulo 5, está o relato lá. Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Está escrito. Que esse corpo será revestido da imortalidade, o que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, e os filhos de Deus, ao ressuscitar pelo poder do Espírito Santo, voarão ao encontro do Senhor nos ares, e aí cumprir-se a palavra que diz, tragada foi a morte pela vitória. Isso só pode acontecer quando houver a ressurreição e a transformação de quem estiver vivo na época. E isso vai acontecer. E quando aconteceu o arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que logo, imediatamente após o arrebatamento da igreja, o mundo vai estar vivendo um caos. Imagine vocês quando um condutor de uma locomotiva, de um trem, de um metrô, ele está ali conduzindo, ele for arrebatado. O que vai acontecer com aquela composição? Ela vai passar direto pelas estações, e se tiver alguém na frente ou um trem na frente, ele vai colidir um com o outro. Imagine você, o condutor de um ônibus cheio de passageiros, é servo de Deus, e na hora do arrebatamento o Senhor toma ele para si, e o que vai acontecer com aquele ônibus desgovernado? Com os passageiros que estão ali dentro? O que vai acontecer com aquele piloto ou copiloto que são servos de Deus, que estão transportando aí grandes aeronaves com mais de 300 passageiros? E aqueles grandes navios cruzeiros, que comportam milhares de pessoas, em alto mar, o povo curtindo, se alegrando, e de repente o Senhor toma os que são seus. E agora? A deriva, acidentes. E aí a gente olha para o dia a dia do cotidiano dentro dos grandes centros, das grandes metrópoles. Carros para tudo quanto é lado, gente atravessando a todo instante ali, o sinal fechando e gente passando. Na hora que acontecer o arrebatamento, vai ter muitos condutores de veículos que desaparecerão. Um caos total, não é só aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, mas em todo o planeta Terra. Um povo desapareceu. Quem desapareceu? Aqueles que guardaram a palavra do Senhor. Se guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei. Tem que ter paciência para ouvir os pastores, brigando com as ovelhas para não pecarem, brigando com as ovelhas para não se desviarem, brigando com outros obreiros que estão sujeitos ao pastorado, o presidente da igreja, exortando ele, irmãos, permaneçam firmes, o Senhor virá a qualquer momento. Aqueles que dão ouvidos com humildade recebem o louvor de Deus, e aqueles que exaltam o seu próprio coração serão humilhados pelo Senhor. Aí então dará-se-á início a grande tribulação, um caos é instalado na terra. E logo após esse momento de caos, o povo no planeta terá uma única manchete, em jornais, em rede de televisões: desapareceu um povo na terra, e a terra está vivendo um momento de caos. Atenção, vocês que me ouvem em casa, está para acontecer a qualquer momento. E quando isso acontecer, lógico, imediatamente vai levantar um homem dizendo: eu tenho a solução para o problema, eu já sei de quem é a culpa de tudo isso, a culpa foi dos crentes. Vamos proibir a Bíblia, vamos proibir qualquer tipo de adoração. A primeira fase será uma linguagem de sedução.
eu tenho a solução, vamos resolver isso diferente. E aí ele vai simplesmente apaziguar tudo na terra e levantar a cabeça como o homem que tem a solução. Ou seja, este é o anticristo. Capítulo 6 de Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco. E foi-lhe dado um arco e uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse não é o Cristo, é o anticristo. O Cristo é aquele que tem na sua coxa escrito fiel e verdadeiro, e vem montado num cavalo com muitos diademas sobre a sua cabeça, e da sua boca sai uma espada, que é a palavra viva de Deus. Então, na grande tribulação, irmãos, ai daqueles que estiverem aqui. Está lá no capítulo 12 de Apocalipse, a partir do versículo 7, houve batalha nos céus. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, e não mais se achou o seu lugar no céu, e eles foram lançados na terra, e quando eles caem na terra, aí entra um ai dizendo, ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a terra e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Esse pouco tempo são 3 anos e meio apenas que resta para ele. Nesses 3 anos e meio, a palavra de Mateus capítulo 24, versículo 21 estará em evidência. Então haverá tão grande tribulação, qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá outra depois. Haverá um período na grande tribulação, queridos telespectadores, irmãos aqui presentes, que é durante um período de 150 dias, a morte vai estar proibida de matar os homens. Isso dentro da grande tribulação, sem contar as catástrofes de forma parecendo naturais que ocorrerão aqui, mas são juízo de Deus sobre a terra, por causa da impiedade do homem. Naquele tempo, surgirão do abismo, como se fossem gafanhotos com cauda de escorpião, espíritos destruidores, que atormentarão os homens por 150 dias, mas não podem matar os homens, vão lhe causar dores tão terríveis, que eles desejarão a morte, mas a morte se ausentará deles. Nesse tempo, a morte vai dizer, não, eu não quero te matar, você vai ter que sofrer. Por que isso, pastor? Isso aí, irmãos, é uma chance que Deus está dando para o homem se arrepender. Deus permite a punição, Deus permite a tribulação, para que através deste sofrimento, alguns possam lembrar do que ouviram dentro das igrejas. Porque vocês acham que serão todos arrebatados? Não. Tem muitos crentes, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, muitos que não serão arrebatados porque não são fiéis a Deus. O termo aqui é, você guarda a minha palavra, e a prova que você guarda a palavra é você amar a Deus. E amar a Deus é se apartar do mal. Amar a Deus é ser santo. Amar a Deus é ter uma vida limpa. Guardar a palavra tem nome. A palavra não é simplesmente a palavra. No princípio era o verbo, era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, a palavra se fez carne. Quem é a palavra? Jesus Cristo, Yeshua. Ele é a palavra viva de Deus. E se você guardar o que ele está dizendo aqui, significa que você vai conservá-lo na sua vida. Agora, como está escrito, 2 não andarão juntos se não estiver de acordo. Aí você entende? Se você está em pecado, você está só. Deus não está andando contigo. Ah, mas acontece que Deus tem me guardado. Preste atenção. Não seja menino. Deus ouve a oração de intercessores.
Há muitas pessoas que oram por aquele filho que está lá entregue a todo tipo de mal, e Deus, ouvindo a lágrima, a oração, aquele livra lá, mas não significa que Deus está compactuando com o seu pecado. Aquele que profere o nome do Senhor, aparte-se do mal, diz a Bíblia. É por isso que nós estamos vivendo um tempo muito crítico dentro do Evangelho do Senhor Jesus. Tempo este que tem muitos homens que fazem uso da palavra, mas são verdadeiros mercenários, não são servos de Deus. E se você que está me ouvindo está nessa situação, conserta-te, coloca a sua vida em ordem diante do Senhor. Porque quando o Senhor vier, ninguém vai dar uma carteirada em Jesus dizendo: Senhor, eu sou o pastor. Porque Ele diz na sua palavra: eu bem sei o que há dentro de vocês. Quando nós lemos a palavra de Deus lá no princípio, preste atenção, antes do dilúvio, o Senhor diz: conheço os pensamentos e as intenções do coração do homem, que são má continuamente. Pensamentos, intenções que vêm à tona através da prática. E lá em Tiago diz que o pecado, quando ele é consumado, ele gera morte. E havendo a concupiscência concebida, ela dá à luz o pecado. E quando o pecado é praticado, é consumado, a morte vem. Então, gente, nós vivemos um tempo assim. Por isso, queridos irmãos, se você tem sido vítima de pessoas dessa natureza, não guarde no seu coração a mágoa, guarde a palavra de Deus. Satanás quer tirar a palavra do seu coração e colocar mágoa. Satanás quer tirar a palavra do seu coração e colocar a dor. Ele quer tirar a palavra do seu coração e colocar a insegurança. Não permita que a palavra jamais saia da sua vida. Porque esta palavra que está aqui, em João capítulo 6, versículo 63, ela é espírito e ela é vida. Vida para você, vida para a sua casa, vida para a sua família, vida para aqueles que você abre a boca e fala. Porque quando um homem de Deus ou mulher de Deus abre a boca para falar, a palavra não sai sozinha, ela sai com unção para trazer a edificação e dar graça a quem ele está ouvindo. Agora, quando alguém não serve a Deus, a palavra que sai da boca dele é engano, é mentira, e até profetizam no nome do Senhor, dizendo que Deus falou, sendo que Deus não disse nada. Por quê, pastor? Porque não estão guardando a palavra do Senhor. Aí a Bíblia diz: olha, eis que venho sem demora. Guarda o que você tem. O que você tem aí? Você tem um pouquinho de azeite na botija? Tem um pouquinho de farinha na panela? Guarda isso aí. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer uma matemática difícil de entender. Ele pega aquela rapinha de azeite e multiplica, que fica lá transbordando. Ele pega aquela rapinha que sobrou da farinha na panela, de maneira tal que ele multiplica ela, que aquela farinha transborda em cima e derrama. E quanto mais tira, mais surge. Eu costumo dizer que Deus, ele é um poço profundo. Quanto mais você tira água, você percebe que ela não diminui. Quanto mais você tira, mais água tem. Assim é o nosso Deus. Quanto mais você busca, quanto mais você pede, quanto mais você obedece, quanto mais você guarda, mais Ele tem para te oferecer. E aí o Senhor diz aqui para nós: como você guardou a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ó. E olhe que isso pode acontecer a qualquer instante. Então você que está presente aqui, você que me ouve, bote a vida na presença de Deus. Não é amanhã, tem que ser agora. Não é depois, é hoje. Ah, pastor, mas eu estou passando uma dificuldade muito grande. Preste atenção. Jamais permita que a palavra de Deus saia da sua vida. Porque a partir do momento que você deixar de guardar a palavra na sua vida, significa que o Senhor Jesus saiu. E no momento que o Senhor Jesus sai, a Bíblia fala que tem um inimigo que anteriormente morava na nossa vida. E quando ele habitava na nossa vida, ele quebrava tudo e dizia: aqui ninguém me tira, aqui quem manda sou eu.
E a nossa vida ia de morro abaixo, buraco abaixo, de mal a pior, e ele ali dentro dizendo, aqui ninguém me tira, que aqui quem manda sou eu. Mas no dia que chegou um mais valente, botou ele para correr da nossa vida. E quando ele bota o inimigo para correr da nossa vida, o que acontece? O Espírito Santo chega e começa a limpar toda a nossa vida diante de Deus. Aí quando a casa está limpa, a palavra chega. Ela adentra de tal modo que você tem prazer, você tem alegria em estar no santuário, você tem desejo de chegar primeiro na igreja, você tem aquele amor tão profundo que quando chega o momento de ir para um culto na casa do Senhor, o coração bate no peito, aquela vontade que você diz, não tem jeito, eu vou para a casa do meu Deus. Isso é primeiro amor. Não consegue ficar longe do Senhor. Mas quando o tempo vai passando, isso começa a desgastar. Até que chega um ponto, como é aquela história, água mole e pedra dura? Satanás fica ali batendo, gotejando, até que chega um dia, se a pessoa não resistir, ele rompe. Por isso a Bíblia diz, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Como, pastor? Guardando a palavra. E para guardar a palavra é muito importante você fazer algumas coisas. Existem alguns procedimentos para se guardar a palavra. Duas coisas são fundamentais: ler e ouvir. Se você não lê, se você não ouve, praticamente fica difícil de você guardar. Ainda hoje tem uma facilidade que é o braille. O braille, a pessoa vai ali nos dedinhos, não está vendo, mas ele consegue com os dedos fazer a leitura e guardar. Por isso Jesus falou que tem muito cego que enxerga melhor do que aqueles que estão vendo. Porque guardam a palavra de Deus. Então, queridos, leitura da palavra é fundamental. Crentes precisam ler Bíblia. E outros livros, pastor, é importante? Sim, são importantes. Mas eles só apontam para você a fonte, não matam sua sede. Os livros são maravilhosos. Mas eles dizem, olha, a fonte é aquela lá, olha lá está a fonte. Agora, quando você vem na fonte, pergunte à mulher samaritana, Senhor, dá-me desta água, para que eu nunca mais volte aqui, Senhor, e tenha sede. A fonte está aqui, a Bíblia, Jesus Cristo, o livro de Deus. Os outros só apontam a direção, mas quando você chega aqui está a fonte da água da vida. E ademais disso, pastor, ademais disso, ler e ouvir. Ouvir não é escutar. Quem escuta não entende nada. Mas quem ouve está praticando o princípio que acontece dentro de casa, a educação. Quando um fala, o outro ouve. E Deus fala, assim diz o Senhor. Está escrito aqui. Quem ouvir, ouça. E quem deixar de ouvir, deixe. São palavras de Deus. Então, esse tempo, vivemos um tempo de muita batalha, de muita luta na nossa mente. É uma guerra de pensamentos. Uma hora você pensa naquilo que é bom, outra hora pensa naquilo que é ruim, e aí fica um conflito dentro da sua mente, torna-se um campo de batalha. E nesse campo, a única forma de vencer é guardando a palavra. Quando você guarda a palavra, ela invade, ela enche, ela transborda. Aí o mal não tem condições de permanecer. É como um vaso, como uma taça que vai enchendo. Quando ela está completamente cheia, qualquer coisa que quiser entrar, vai transbordar. Porque ela já está cheia. Então guarde no seu coração a palavra de Deus. Quando nós falamos guardar o coração, não é esse coração que bombeia sangue, não. É aqui, ó. Mente, Romanos 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja agradável, boa e perfeita vontade de Deus. E é só guardando a palavra que você tem condições de experimentar todas essas maravilhas. Mas para isso, esse é o seu trabalho. Ler e ouvir, para você poder guardar. Agora, quando você vem para a igreja, vem para o templo, você vai o quê? Ouvir a palavra e aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Aí o conselho dele qual que é para você? Filho, o tempo está acabando. Amém?
Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma breve oração pelos nossos telespectadores que nos acompanham pelas redes sociais. Desde já, muito obrigado a vocês. Que Deus os abençoe. Lembrando a vocês que quinta-feira que vem, se o Senhor Jesus não vier até lá, novamente, aqui a nossa igreja Catedral Congregacional, ela está localizada na Rua Vicente de Lima Cleto, 1808. Essa rua começa na Praça Nova Cidade, aqui em São Gonçalo, lugar muitíssimo conhecido, e essa rua estende-se até o viaduto de Itaúna. Então, antes do viaduto, está localizada a Catedral Congregacional. Pastor presidente Júlio César Maia dos Santos. Ele é o pastor presidente dessa igreja. E nós somos os seus auxiliares. Estamos aqui aguardando o regresso do nosso pastor e de braços abertos para receber você. Está doente? Venha. Está desenganado? Venha. Está cego? Venha. É paralítico? Venha. Está surdo? Venha. Que é isso, pastor? Jesus Cristo garante o milagre. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Eu quero fazer uma breve oração com a igreja pelos nossos queridos que nos acompanham. Vamos orar por eles? Será que a tua voz consegue chegar aqui? Se levantar o volume da voz aí, né? Abre o volume que nem Pedro, né? O Espírito Santo disse, deixa eu abrir um pouquinho o volume da tua voz. E ele falou com tanta eloquência que 5.000 pessoas se convertem a Deus. Oh, glória, que voz, hein? Que volume, hein? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós abençoamos a todos os telespectadores que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor, que a sua palavra que enriquece, não acrescenta dores, seja sobre a vida e família de cada um deles nesta hora. Assim nós oramos e abençoamos a todos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos. Vamos aplaudir a Deus com alegria. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. Queridos, fiquem na paz do Senhor. Amém.